Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Começamos com nosso muito obrigado a você que contribui para que essa obra cresça e não pare. Saiba que com sua ajuda, mais de 80 almas foram resgatadas, salvas, libertas, transformadas e principalmente reacenderam a chama de viver com Cristo. Ainda há esperança, tanto nessas almas quanto nos filhos de Deus que ajudam.
Se você ainda não faz parte dessa história, te convidamos a fazer. Vamos seguir o ensinamento do nosso Pai, amigo e libertador Jesus, conforme Mateus 25:40. E respondendo Jesus, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Formas de contribuição. Caixa Econômica Federal. Agência 3.311. Operação 003. Conta corrente 00002498, dígito 1. Banco do Brasil. Agência 3.491, dígito 6. Conta corrente 47.446, dígito 0. CNPJ 30 528 470/0001, controle 93. Temos a opção do QR Code. Aproxime seu celular da tela no lado esquerdo e prontinho, só escolher o valor da sua contribuição. Lembre-se que este valor é destinado totalmente para a obra de Deus. Veja mais vídeos em nosso canal e acompanhe tudo o que é feito com sua ajuda. Contamos com você, filho de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, pastor Júlio César. Mais um ensino glorioso, grandioso, tudo com grande, né? Poderoso, maravilhoso, né? Do grande eu sou. E graças a Deus estamos aqui ao vivo para agradecer. Vocês estão me ouvindo bem aí no estúdio? Deixa eu ver. Graças a Deus. Tá ótimo, graças a Deus. Irmãos, é com muita clareza e com muita tristeza ao mesmo tempo que a gente vê, né, como nós somos bombardeados, somos denegridos, passamos por lutas e dificuldades. Eu acredito que eu estava falando com o nosso irmão e eu dizia como é difícil entrar nesse reino, né? Um reino tão poderoso, um reino de glória, um reino onde Jesus com sangue tomou as portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, para trazer os filhos, que antes eram filhos da perdição, para o arrependimento, e o arrependimento para a salvação. Ficamos tristes, é uma nota oficial que eu estou dizendo aos irmãos, que eu lembro que nesse exato momento a gente tinha mais de 1.000 pessoas assistindo, e covardemente me colocaram numa tristeza, saber que eu perdi almas, não porque eu mandei embora, não porque eu fui falso, mas porque tiraram das minhas mãos. Com muito amor, tenho 5 anos ensinando aqui nesse YouTube, e é com muita tristeza que a Maria, o José, a Flávia, o Rodrigo, almas que um dia estavam agora ligados com seus celulares, chorando comigo, mas Satanás usou seus servos para denegrir minha imagem. E é muita tristeza saber que as pessoas não dão mais crédito à minha vida injustamente. Mas uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. E é por isso que eu me encontro aqui nesse momento com muita alegria, para ensinar vocês, os que ficaram, e vejo que realmente antes desse ensino nós vemos que nós estamos nos últimos minutos. Falsas visões, irmão contra irmão, homens traidores, aborrecedores de Deus, presunçosos,
amante de si mesmo, é o que nós estamos vivendo nesses últimos minutos. E é com muita tristeza que a gente inicia esse ensino com menos de 500 pessoas, pois sabemos que vale muito mais uma alma do que qualquer carro, dinheiro. Então o pastor, ele sente falta das suas ovelhas. De uma forma terrível, Satanás, ele tanto me ataca como ataca os meus inscritos. E é isso que tem acontecido. Como vocês veem agora, temos 468 pessoas na live. Essas horas para a gente estar com 1.100 pessoas. E realmente dá dó dessas almas que foram enganadas, não por mim, mas por falsas visões, emoções dos seus corações. E é muito pesar eu começo assim. Amém? Que eles possam acordar enquanto é tempo. Igreja, graças a Deus, estamos muito felizes para estar aqui ensinando. É o que Deus me chamou. Hoje eu quero falar sobre 2 comportamentos. Espero que vocês tenham visto. Vamos ver aqui de novo o áudio, tá bom? Glória a Deus, está ótimo. Hoje vamos falar sobre a fraqueza humana e o poder espiritual. O que se revela isso? O que revela-se esses 2 termos? É o único laço que leva o homem para a eternidade. É o laço de saber conviver com a fraqueza humana, o laço da fraqueza, e o laço do poder do Espírito. Os 2 interlaçam no homem, e não tem outro caminho a trilhar se não viver com os 2, tanto as quedas como os desafios de ser levantado, tanto o abate para que Deus levante o caído. Deus, ele diz que ele exalta os humilhados e abate os soberbos, mas aqui na nossa vida, a vida que nós vivemos com Jesus, ela não é diferente. Temos dias de tentações, conflitos espirituais, e temos dias de poder de Deus e poder espiritual. São 2 etapas que nos trazem a redenção ou também a solidão, aonde é alcançado somente com a misericórdia de Deus. Então eu queria que você pegasse a Bíblia comigo, pega a Bíblia Sagrada comigo e vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que abrisse a Bíblia comigo no livro, louvado seja o nome do Senhor, de João, capítulo 15, no verso de número 5. Está escrito assim, João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Olhem para cá todos vocês que estão em casa. Então eu já estou me arrepiando na presença de Deus. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, presta bem atenção uma coisa. Nós vemos um versículo muito interessante. Nós vemos uma árvore plantada, muito bem plantada, chamada Jesus. E a videira. Se você pegar a palavra videira, você significa que se tira dela vida. Videira, vide, da vide, a videira se tornando a vida. Ou seja, Jesus, o símbolo da vida, enquanto ele se compara a nós com os ramos ligados na videira verdadeira. Agora, a coisa interessante que ele disse aqui: se alguém permanece em mim e eu nele. Por quê? Porque nem todos que permanecem em Jesus permaneceu nele. Aí que é um texto que você em casa, nenhum dos pastores que eu já vi pregando sobre isso, parou para pensar nesse texto. Você em casa, já parou para pensar nesse texto? Já parou? Porque tem uma vírgula aqui. Ele está dizendo: se eles permanecerem em mim e eu neles. Ou seja, se eu também continuarei com ele. Olha que interessante. Vocês não pararam para pensar nisso. É aí que vem a falta de conhecimento humano. Não é somente você estar em Cristo, Cristo tem que estar em você. É uma conjuntura de fatores.
Então, olha só que interessante, em mim e eu nele. Então, Jesus muitas vezes não está em você, você está nele, mas ele não está em você. Então, como atribuir o ramo com a videira? Simples, através do que? Da lealdade da palavra. Porque se nós praticamos a palavra, praticamos Cristo, porque Ele é a palavra. Se obedecemos a palavra, obedecemos Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, se nós deixarmos a palavra, ela também nos deixará, igreja. Então, essa ligação emotiva está fazendo com que você não alcance o céu e nem tampouco se torne uma videira, um ramo que dá muitos frutos, porque está evitando você a crescer por desobediência da palavra. Então hoje eu vou começar a falar sobre acerca de a podridão que há nesse ensino cósmico dos últimos dias, e vamos estar falando hoje sobre a questão da fraqueza humana. Por que é gerada a fraqueza humana dentro de nós? Meus irmãos, todos nós sabemos que o pecado tem um poder muito grande, tanto de destruição, de separação e tanto de ruína, ao ponto de ele falar que corrói até os ossos. Mas a fonte de tentação é outro amiguinho do pecado, ela é amiga do pecado, ela é a parceira dele, que vem para trazer, para fazer você cair para o pecado. Ou seja, o pecado fala, fonte de tentação é o seguinte, olha ele conversando, olha o pecado conversando com a fonte de tentação, olha o pecado ligando com a fonte de tentação. Fonte de tentação, tudo bem? Sou o pecado. Oi, pecado, como vai você? Tô ótimo, pecando bastante, né? E matando milhões de pessoas. Fonte de tentação, eu vim conversar com você. Você pode fazer um trabalho para mim? Claro, estou à sua disposição. Olha, o que deseja? Eu quero que você tenta mais pessoas para mim. Eu vou oferecer alguns tipos de pecado para você, e você vai lá e tenta eles. Massageia, alicia, ou com o seu espírito seduz uma mulher, ou faz alguma coisa. Mostra o copo de vinho quando ele se torna mosto. Faz alguma coisa. Tudo bem, doutor pecado, as ordens. Aí a fonte de tentação. De vocês que estão em casa, olha para cá os irmãos que estão em casa. Presta. Você que está em casa, eu estou aqui insinuando algo, mas muito verdadeiro, tá? E digno de toda aceitação, tá? Parece que para você é uma brincadeira, mas é uma realidade. Eles se comunicam. O pecado como o grande causador da destruição e a separação de Deus. E eu estou agora falando sobre uma tentadora, a tentação. Tentação, tentar a ação. Da onde? Carnal, que separa o espírito. Então por isso nós estamos falando de fraqueza humana e poder espiritual. O poder espiritual não tem nada a ver com a fraqueza humana. O poder espiritual é a cura da fraqueza humana. Então o pecado aqui está falando com a fraqueza. Então, e a fraqueza? Qual é a sedução? Eu quero derrubar mais pessoas, pecado. Aí sabe o que acontece? O pecado também tem uma patroa. Aí o pecado, a patroa, liga para a patroa. Patroa, tá me ouvindo? Fala. Aí você fala, mas o pecado ligou para a tentação ligou para o pecado retornou para quem? Para a morte. Eu sou a dona morte. Vou tragar você. Logicamente, a morte é o princípio de toda destruição carnal. Então ela começa a trazer o pecado da morte, levando para a tentação que traz ao pecado. Então os três trabalham juntos nessa empresa, batalhando, lutando para derrubar você, para matar os seus princípios e tirar você da única e exclusiva oportunidade de salvação. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos uma empresa de destruição velada ao veneno da separação. E isso faz com que todos caiam na tentação, porque ela tenta a ação. Ela sabe
simular para o pecado para a morte. Vemos situações extremas de pessoas que passaram na Bíblia Sagrada de uma forma tão terrível que tem pessoas, biblicamente personagens, que não pecaram contra Deus, mas estavam em situações extremas. Quando vemos a videira, e vemos também em 2 Coríntios capítulo 3, 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então é aí que vemos que todo homem não passa de nada, que o homem sem Deus ele não pode fazer nada, que o homem sem Deus ele não tem um atributo de sentimental, de poder para convencer ninguém. O homem não tem essa autoridade. A Bíblia diz: ó, sem mim nada podeis fazer. Então temos a empresa da morte e a situação da farmácia. Vamos ver agora como funciona a farmácia e o outro mundo. Vamos lá. Vocês de casa, vai para cá. Vamos mais um teatro. Olá, tudo bem? Quem está falando? A lágrima, a tristeza. O que deseja? Eu choro todos os dias. Eu sou triste. Eu sofro, estou vazio por dentro. Com quem estou falando? Prazer, misericórdia. Eu sou a misericórdia. Por que você está chorando? Porque eu pequei. Veio uma mulher, uma tentação, veio a tentação sobre mim, eu caí, levaram eu para o pecado, e o pecado quer me arrastar para a dor da morte. Eu preciso de ajuda. A misericórdia vem, então ela fala assim: pois bem, todos os dias eu se renovo. Então, se quiser me ligar hoje ou amanhã, estarei à sua disposição. Obrigado, obrigado. Obrigado. Alguém me entende? Então, tenho vontade até de chorar de verdade. Então a misericórdia liga para o patrão. Alô? Alô, patrão? Eu sou. Patrão, eu sei que o senhor pode me ajudar. Pois diga. Patrão, eu encontrei uma alma ferida. E aí o patrão olha e fala assim: misericórdia, você teve dela? Teve misericórdia dela? Porque eu te dei isso para isso. Sim, eu tive, por isso que eu estou trazendo para o senhor. Pois bem, quando ela te clamar de novo, avisa ela e marca o horário que eu vou descer até ela e vou curar a tua ferida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então, há um duelo. Um tentando consertar, o outro tentando matar, o outro tentando aniquilar e o outro tentando fazer viver. Agora, tem sim a incapacidade humana. Existe o termo da incapacidade, existe o termo de não conseguir sozinho, claramente existe. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão conseguindo sozinhos. Precisamos de alguma coisa que nos faça tirar desse sofrimento, de não pecar mais contra Deus. E existe, qual é o termo principal, pastor Júlio? É a autoconfiança do poder do Espírito Santo que nos traz a misericórdia. É que você, quando cair, você não pode achar que você é apenas um homem que caiu e não tem mais esperança. Agora vamos ver situações extremas. Lembra, a incapacidade é muito grande, que a Bíblia diz que, lá em Lucas 13:11, que aquela mulher, meus irmãos, andava encurvada, né? O espírito estava sobre ela há 18 anos e ela andava encurvada. E a Bíblia diz que ela não podia se endireitar. Ou seja, a Bíblia fala incapacidade. Ela sozinha não podia endireitar, mas Jesus estava ali para endireitar ela. Ela estava curvada há 18 anos. Então, há fraqueza carnal, mas há cura espiritual. A fraqueza estava na curva, mas o poder estava naquele que é reto. Curva, reto. Curva, reto. A mulher estava encurvada. Jesus a endireitou.
E por quê? Porque ele é direito. E se Jesus é direito, eu consigo entender que... Ô produção, quem faz advocacia faz o quê? Direito. Ah, ele é advogado! Eita glória, direito, ele faz direito, ele é advogado. Por isso que é direito de Deus. Então agora o advogado vem como... Toma aquela mulher, consegue trazer a existência da felicidade numa situação tão grave. Então, por que não acreditar? Nós quando nós deixamos de conhecer Cristo, quando deixamos nossos dias passarem sem Jesus, sem a palavra, nós automaticamente dormimos vazio e não percebemos. E a hora que vamos entender, estamos longe da palavra de Deus, longe dos seus princípios, longe da ética da tua verdade. Então, a misericórdia todo dia está. E agora o que precisa? Ele precisa estar com você. Eu estou com ele e ele está comigo. Foi aí que veio a intercessão da palavra. A fraqueza e a videira. Agora, uma coisa interessante, em João capítulo 5, versículo 7, Jesus está passando, tem um homem há 32 anos tentando ser curado, quando o anjo batia as águas, e agitava, mas ele não tinha condição alguma de tocar nas águas. E o que acontece? Jesus disse, o que eu agora faço? Eu não consigo chegar lá. Você não consegue, mas eu cheguei até você. Então nós temos que acreditar no poder do Espírito muito mais do que na fraqueza da carne. Quando caímos, somos como caímos quando pecamos contra Deus. Quando temos essa fraqueza carnal, devemos entender que não podemos almejar ou então exaltar o seu poder. O poder da fraqueza deve ficar de lado. O poder da fraqueza já teve poder, ele acabou com você. Agora vamos recorrer com o poder espiritual. Aquele que cura, aquele que abraça, aquele que não descarta, aquele que não lança fora. Então, é essas situações extremas que a gente tem passado. A Bíblia de Paulo diz assim, porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha lá, Cristo ainda nós estamos fracos. Mas mesmo assim, Jesus, compartilha esse ensino, por favor, meus irmãos. Compartilha, porque está acabando e as pessoas estão ficando sem a palavra. Então, é essa dimensão que temos que entender. Quando nós éramos fracos, mas aí ele se tornou forte. Senhor, se possível for, faça isso, cara, mas faça a tua vontade na minha. Essa força de ir até o Calvário, para que ainda na nossa fraqueza, podemos receber o poder de Deus, que nos dá graça na nossa fraqueza, como ele diz para Paulo, meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, Davi está com uma situação difícil. Em Salmo 116 ele fala, Senhor, me protege dos simples, quando eu estava batido, ele me livrou. Olha que maravilha. Olha outro poder do Espírito. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Olha o poder do Espírito. Mesmo no silêncio, na tempestade, Deus calado fazia com que eles não morressem. Então nós temos essa vida e temos que começar a dar mais valor ao poder do Espírito, para que a nossa fraqueza não venha trazer sobre nós corrupção ou extrema ignorância acerca do caminho. Não podemos achar que nossos deleites, nossas fraquezas mataram nossa caminhada, nosso ministério, nosso chamado, nossa vida com Deus. Devemos todos os dias trazer a nós mesmos o poder da glória de Deus, inovado no sentimento santo, cada dia mais tentar mudar os seus hábitos, esquecer o que passou ontem e viver um novo tempo na presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio para isso, para nos entender, nos convencer que aquilo que passou, acabou, nova criatura é. E esse poder do Espírito vem tentando salvar almas, tentando curar pessoas, mas poucos dão valor a isso. Então, é ele que nos... Lembra da mulher enferma? 12 anos tinha hemorragia. 12 anos. E a Bíblia diz que passou por vários médicos, gastando tudo que tinha. E todavia ela piorava e não melhorava. A Bíblia diz isso lá em Marcos 5, 26. Pode olhar aí na sua Bíblia. Ela tinha uma enfermidade muito grave, 12 anos
enferma, e em vários médicos não resolvia, só piorava. Então Jesus curou aquela mulher. Então nas situações de cura, situações extremas, de morte, do que seja, Jesus jamais vai te abandonar. Então, mas para que a gente consiga ter a capacidade de sair de situações extremas, dessa fraqueza que nos acompanha, somente com o poder da palavra. Não podemos nada sem a palavra. De forma alguma conseguiremos escapar do dia mau e da fraqueza terrena. Irmãos, se vocês não conseguem comentar depois de um vídeo desse, quanto mais vocês vão conseguir ler a Bíblia. Irmãos, vocês têm que começar a mudar os hábitos, começar a mudar o teu dia a dia, mudar o teu raciocínio. Se você caiu, Deus levanta você, mas não podemos mais ficar presos aos nossos pecados. O pecado que tanto nos rodeia, o pecado que tanto nos abate, o pecado que tanto nos colocou em nós espinhos de sofrimento. Adultério, fornicação, prostituição, malícia, maldade, inveja, homicídio, contenda. Pecados extremos, meus irmãos. Então nós temos que fugir da aparência do mal, fazer com que essa fraqueza que vivemos tenha em nós uma certeza e uma plena convicção de esperança no poder do Espírito. A Bíblia diz que também estava ali um povo com fome, e Jesus dividiu isso, ali multiplicou 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão e a igreja orava, e o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Então, sistemas diversos, é isso que nós temos que entender. É diversos? É, mas precisamos combater esse combate. Não podemos afastar do Senhor Jesus agora. Nós estamos num momento onde a terra se esfriou, o amor. Esfriou o amor, esfriou. Tudo vem se esfriando ao longo do tempo. E nós estamos nos últimos minutos por uma igreja que tanto sofreu, que ainda vai sofrer muito mais. Então não é fácil sobressair. Olha o que está acontecendo comigo na internet. Olha demônios dando visões para as pessoas. Olha como está batendo na igreja de Jesus Cristo. Olha os sinais acontecendo na sua frente. Olha você enxergando, vendo um jovem com um facão na mão, entrando na creche, matando crianças. Irmãos, podemos perder o mundo inteiro, sabe que tudo, perder crédito com o pessoal na internet, perder o que for, mas não podemos perder o contato com Jesus. De forma nenhuma podemos perder esse contato. Perdemos canal, perdemos inscrito, perdemos oferta, perdemos dizimista, perdemos até sonhos que a igreja continuar. Mas não pode perdermos o temor a Deus, porque o que o homem tira, ele tira por algum tempo, mas Deus vem e retribui. O diabo ele toca até um certo momento na nossa vida, aí Deus vem lá e dá o dobro. Então devemos confiar no Senhor. Se o Senhor nos chamou para essa obra, o Senhor vai continuar zelando. Se Ele te chamou, Ele vai continuar zelando de você. Presta atenção, você está em casa, rapidinho. Olha só, presta atenção. Nós temos uma única oportunidade nessa vida, que vai passar muito rápido, e passa muito rápido. A cada segundo, a sua vida está indo para a morte. Agora, o que mais impressiona, e o que mais nos deixa mais assustados, é que cada dia que você faz aniversário, quando me conta parabéns para você, eles estão falando, parabéns, você vai morrer. Parabéns, vai morrer. Parabéns, vai morrer. Exato. Porque cada dia do seu aniversário aproxima-se mais um dia da tua morte. E você tudo lá, ei, glória, mais um dia de vida. Ao contrário, menos um ano de vida. Então as coisas vão se aproximando dessa forma, mas nós somos cegos nessa verdade e deixamos passar na nossa vida tão fácil o desmanzelo da obra, desmanzelo com as coisas de Deus, desmanzelo com a palavra de Deus. Estamos fracos, meus irmãos, nesse sentido, nesses últimos dias. E somente o poder do Espírito
para nos trazer novamente a redenção. Não podemos fazer com que a nossa salvação seja intrometida por algumas pessoas que gravam um vídeo falando mal de nós. Nós temos uma alma dentro do nosso corpo que precisa vencer esse mundo. Precisamos vencer esta terra. Precisamos vencer o acomodismo, a ganância, a soberba e a presunção. E é o que Deus requer de nós, se humilhar cada dia mais, para que Ele cresça em nós, homens e mulheres de Deus. Então deixa essa palavra nos corações dos irmãos. Um ensino breve, muito poderoso, mas que muitas pessoas, muitos, não conseguem compreender. Então você agora vai fazer a tua parte, vai dar teu like, vai comentar aqui embaixo. Se não comentar porque você não pensa nos outros, comece a pensar, comece a pegar um ensino como esse e mostrar no seu trabalho, mostrar para o seu trabalho e falar: olha o que esse pastor está falando, olha o que o Espírito Santo está usando ele. Meu Deus, uma luz passou aqui agora, diante de Deus. Então, faça isso, traga para as pessoas, traga para elas a verdade. Nós temos uma luta dentro de nós, aquilo que a gente não quer fazer, a gente está fazendo. E que Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo abrace vocês com essas palavras. E que vocês nunca deixam Jesus de lado. Que Deus possa fortalecer nossos corações. E que essa palavra venha estar dentro do teu peito, para que ela sirva de exemplo, para que você nunca desista da fé e da salvação da tua alma. Porque o inferno está inaugurado há muito tempo. Pessoas gritam no inferno todos os dias. Jesus não quer que você vá para lá. Jesus quer que você se salve. Então fica na palavra e no poder do Espírito. Leia a Bíblia, ore, busque, jejue, mas não deixe o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço do querido pastor Júlio César. Não deixe de comentar aqui embaixo. Não deixe de compartilhar esse vídeo tão lindo e tão poderoso da parte do Senhor. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E lembrando, ajude esta obra, Igreja e Santidade da Vida. A conta na descrição dos vídeos. A clínica de recuperação precisa de você. As almas precisam de você. E o templo em São Paulo precisa de você. Um grande abraço. Beijo nos corações. Até a próxima. Milagres, maravilhas e proezas, vai se abrir o céu e a unção de Deus vai nos envolver, porque este lugar vai estremecer de glória, de vitória e de poder. Hoje o altar já está queimando, entre os obreiros vejo anjos caminhando, e na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. O povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou, e quem crer vai receber. No meio do povo, um varão de branco está passando, renovando, batizando.
doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. No meio do povo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora sem levar a tua bênção. Receba, em nome de Jesus, o poder e profetize para você a vitória para vencer. Hoje o altar já está queimando. Entre os obreiros vejo anjos caminhando, e na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. O povo de Deus hoje tem respostas, suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas, Deus determinou, e quem crer vai receber. No meio do povo, o varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. No meio do povo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus